Saudação de paz, meus queridos e amados irmãos. Quero dizer para os irmãos que me encontro de veras feliz por mais uma oportunidade que Papai do Céu me proporciona para estar sendo transmissor de sua palavra para o vosso coração. Quero louvar a Deus pela vida dos meus amigos e amigas do Facebook, meus amigos virtuais, quem eu conheço e quem eu também não conheço, mas tenho certeza que essa palavra vai impactar teu coração. Toda a palavra de Deus é impactadora, mas tenho certeza que Deus vai falar contigo. A palavra de hoje é: não temas diante das dificuldades, não temas diante dos problemas, não temas diante certas situações que são delicadas. Sim, são delicadas. Mas se refugie em Deus. Porque quando nós decidimos se refugiarmos em Deus, nós estamos guardados, nós estamos seguros. E a palavra que eu quero deixar aqui nessa noite se encontra no Salmos 42, no seu versículo 1, onde vai dizer: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Vemos aqui um Salmos bastante lindo. Sabemos nós que Salmos em hebraico significa telim, a qual vai dar raiz a cânticos, a versos e poemas. A maioria dos salmos foram feitos pelo salmista Davi, onde ele vai fazer 73 salmos. Vemos também que há outros autores, também tem os anônimos. E esse Salmos 42, quem fez foi os filhos de Coré. Ou seja, os filhos de Corá. Os filhos de Coré, que é os filhos de Corá, eles eram uma família de levitas. Além de eles serem uma família de levita, ele é conhecido dentro da Bíblia como os coraitas. Isso nós vamos ver lá em Êxodo, no seu capítulo 6, no seu versículo 24, onde vai falar os nomes dos filhos de Corá. Corá, ele fica conhecido depois de ser engolido pela terra. Sim, Corá foi engolido pela terra junto com 250 pessoas que estavam do lado dele. Corá, ele se levanta contra o sacerdócio de Moisés e o sacerdócio de Arão. E ele agora levanta a rebelião contra eles para querer derrubar eles, dizer que ele estava profanando, dizer que ele não era Deus que estava com eles. E sabemos nós que com o homem de Deus ninguém mexe. Sabemos nós que com o ungido de Deus ninguém toca. Então Deus permite que a terra se abra, engula ele e as 250 pessoas que estavam junto com ele. Ele foi destruído com todos os seus bens. O interessante é que os filhos de Coré não estavam juntos. Isso é sinal que os filhos de Coré não estavam compactuando com a rebelião de seu pai, mas sim seguindo os preceitos ali de Moisés e Arão, e foram bem-sucedidos. Então os filhos de Coré fazem esses Salmos 42, engrandecendo a Deus, depositando a sua confiança em Deus. Segundo os estudiosos, os filhos de Corá, ele vai fazer do 42 até o 49 do livro de Salmos. Segundo os estudiosos, são eles os autores. E quando os filhos de Coré, ele faz esse Salmo 42, ele está se comparando, sim, se comparando com um animal, com um servo, ou seja, com uma coça, onde ele diz: assim como a coça anseia pelas águas. Quando ele fala isso, sabemos nós que a coça, ela é um animal que anseia por água, tem sede por água. Mas só que a coça, além de ela ter sede por água, ela é um animal que é muito perseguido pelos predadores.
pois a coça tem uma carne saborosa, uma carne boa e muito cobiçada pelos predadores. Ela era muito perseguida no seu habitat animal. A coça não tem nenhuma defesa, devido os outros animais têm suas defesas, a coça não tem nenhuma defesa. E para acabar de completar, a coça exalava um cheiro que chamava a atenção dos predadores. E quando a coça avistava os predadores de longe, ela tentava se esconder entre as árvores, entre as pedras. Mas não adiantava, era pouco tempo, devido à sua essência, que atraía a atenção dos predadores. E quando a coça via que não tinha mais jeito, quando a coça usava todos os seus recursos para tentar se livrar dos predadores, ela corria para a água. E lá ela se refugiava. Por quê? Porque a coça, ela tem uma característica que eu acho interessante. A característica da coça, ela mergulhava dentro da água e ia de encontro à correnteza. Aí não tinha como o seu predador lhe atacar. Não tinha como o seu predador lhe matar, porque ela achou escape. Ela já tinha experiência com as correntezas da água. Então, quando os filhos de Coré descrevem esse salmo se comparando a um animal, ele vai falar: assim como a coça tem sede da água, nós temos sede de ti, ó Deus. Ou seja, ele aqui quer se expressar assim: Senhor, nós não queremos deixar de te adorar. Nós não queremos que o Senhor se afaste de nós. Nós temos sede de ti. Nós queremos mais a ti. Nós queremos chegar mais a ti. Nós queremos se refugiar em ti. Porque ainda que os predadores nos seguem na nossa vida atual, ainda que as dificuldades venham para querer nos fazer parar, ainda que algumas situações delicadas, como essa pandemia, que é uma situação delicada, parou todo mundo e está preocupando todo mundo, é algo delicado, é sim. Assim como essa pandemia está causando terror no Brasil e no mundo, mas só que isso não pode nos levar a temer, porque nós temos um refúgio. E esse refúgio se chama Jesus de Nazaré. Jesus o Cristo, aquele que um dia morreu e ressuscitou para nos dar vitória. O apóstolo Paulo, em algumas palavras, ele vai dizer: em Cristo nós somos mais que vencedores. Ainda que o inimigo venha para querer nos destruir, ainda que as dificuldades venham para querer nos parar, a palavra de hoje é: se chegue-se mais a Deus, se refugie-se mais a Deus, porque só Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro no momento de angústia. Nós temos uma essência, nós temos um cheiro que exala, que não agrada o inimigo das nossas almas. Este cheiro se chama a presença de Deus. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, é já um cheiro tão forte que quando o inimigo vem para nos atacar, ele bate em retirada, ele revoga, ele desiste. Sabe por quê? Porque você está cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da glória de Deus. E crente que é cheio da graça, cheio da presença e cheio da glória de Deus, o inimigo não toca, o inimigo tem que revogar, o inimigo tem que respeitar quem é cheio do Espírito Santo de Deus. E você tem um cheiro do Espírito Santo de Deus, você tem um cheiro da essência agradante da presença do nosso glorioso Deus. Então por isso o inimigo não nos toca. Então a palavra de hoje é: não temas, porque você tem um cheiro agradável de Deus. Assim como a coça tem um cheiro que é agradável, que atrai os predadores, nós temos um cheiro que destrói o inimigo, que destrói todo o laço que foi feito contra a nossa vida, que quebra toda a corrente, que quebra todo o arco. É o cheiro da presença de Deus. Então vamos ter sede de Deus, assim como a coça tem sede da água. E não vamos desistir dos caminhos do Senhor. Ainda que esteja difícil, mulher, não desista. Não desista, porque Deus ainda está contigo. A Bíblia vai nos dizer em Mateus que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Pode entrar ano e vir ano, Deus sempre estará com você. A palavra de hoje é: não desista.
e não teme, e nem se preocupe, e nem se desespere. Porque toda tempestade que eu vi dentro da Bíblia houve bonança. Então essa tempestade que nós estamos passando vai haver bonança também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Só creia e tenha sede de Deus. Que quando você tiver sede de Deus, pode ter certeza que vai exalar um cheiro agradante no ar. E este cheiro se chama a presença de Deus, onde o inimigo não suporta. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se os irmãos se sentirem de Deus, como é de hábito eu falar, compartilhe. Mas também se não sentir, e deixe teu amém. Que essa palavra fique guardada aí no fundo do teu coração.